Olá pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é sobre resenha. Você que gosta de ler, acompanhe esse vídeo que você não vai se arrepender. A dica que eu trago hoje é para ajudar na vida sentimental. É um livro baseado na Bíblia, né? Tudo que ela fala, ela traz uma base bíblica, né? Então o livro se chama Sete Segredos da Vida Sentimental. A autora dele é a Ingrid Duque, né? Ingrid Duque. Ela é conhecida como a Bispa do Amor, né? Ela é pregadora da Igreja de Plenitude, ela é casada com o apóstolo Agenor Duque, mas ela é graduada em administração, só que ela, né, seguiu o rumo da vida ministerial, né? Ela tem o seu ministério. E esse livro é da minha irmã, ela ganhou da nossa tia, minha tia Branquinha, beijos. Saiba que esse livro me ajudou muito, por isso que eu trouxe para dividir com vocês, né? Porque, como vocês sabem, eu gosto de ler um livro por mês e trazer para vocês, né, aquilo que eu aprendi. Aqui mesmo no livro ela fala assim, ó: muitas pessoas se perguntam o que devem fazer para atrair a atenção da pessoa amada. Mas o que precisam entender é que se olharem para dentro de si, encontrarão a resposta. Se você for uma pessoa que não pensa, que não forma ideias e faz planos, nada vai acontecer em sua vida. Tudo que vale a pena tem que ter esforço, choro, luta e sacrifício. Um verdadeiro amor se fortalece dia após dia. O amor é um sentimento que induz a aproximação. Ele nasce todos os dias dentro de nós. Então, às vezes a gente fica se perguntando, né, como encontrar o verdadeiro amor, como atrair a pessoa certa, mas não se preocupa em cuidar de si, né, do seu interior, como que você anda por dentro. Será que você está pronto para receber uma pessoa? Será que se Deus enviar a pessoa certa para você, você não vai acabar estragando? Então, primeiro você tem que cuidar de você. E esse livro, com esses 7 segredos, eu aprendi muita coisa e que eu deveria mudar para depois eu receber a pessoa de Deus, a pessoa que Deus tinha preparado para mim. Porque da forma que eu estava, eu fosse entrar em um relacionamento, com certeza eu estragaria, né? Então vamos para o primeiro segredo, que é: tenha um coração limpo. Cada segredo ela coloca um versículo da Bíblia. E o primeiro está em Provérbios 27:19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Então você é aquilo que está no seu coração, né? Da mesma forma, você olhar na água, você vai ver o seu rosto, você não vai ver outra coisa. Então, aquilo que está no seu coração é aquilo que você vai passar para as outras pessoas. O seu coração é um coração limpo, porque se ele está sujo, não tem como você entrar em um relacionamento. Então, aqui ela fala sobre isso, né? Pessoas, por exemplo, solteiras, que tem mágoa, que tem receio de entrar em um relacionamento novo, porque fica olhando para o antigo, onde ela sofreu, onde ela foi traída. Então aquilo está dentro do coração dela. Se ela entra em um relacionamento com esses sentimentos, com certeza não vai dar certo. E para a pessoa que é casada, o marido fez alguma coisa ou a esposa fez alguma coisa e ela não consegue perdoar, mas quer continuar com aquela pessoa, quer restaurar o casamento. Mas se não perdoar, não tem como, né? Então você tem que ver isso. Seu coração tem que estar aberto, tem que estar limpo. E quando você tem um coração limpo, você está preparado para ouvir aquilo que Deus vai falar para você. Os ensinamentos de Deus tem como você pôr em prática. Porque na palavra de Deus ele vai falar para você perdoar. Se seu coração está sujo, cheio de mágoa, você não vai aceitar isso. Ah, não, você não sabe o que ele fez comigo. Como que eu vou perdoar? Entendeu? Então a pessoa que tem um coração sujo, ela vai pensar desse jeito.
Então, nesse capítulo, ela fala sobre isso. E eu marquei uma coisa aqui que eu achei legal. Fala assim, ó. Só quem tem o coração limpo pode colocar um ensinamento em prática. Tá vendo? Aquilo que eu falei. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando aqui? É isso. Se o seu coração está limpo, você vai colocar os ensinamentos da palavra de Deus em prática. E ela cita um exemplo aqui que eu assim achei super legal. Eu vou ler para vocês. Fala assim, ó. Quero mencionar um exemplo simples, mas que servirá muito para você. Quando uma pia está entupida, você não insiste em usá-la, porque todo tipo de sujeira sobe, volta do ralo. Aquilo é nojento, comida, cabelo, sujeira. E o que é que você tem de fazer para usar aquela pia novamente? Desentupi-la. Tirar toda a obstrução, arrancar tudo que não presta. Então, quando você desentope a pia, pega toda aquela sujeira e a joga no lixo. Abre a torneira e a água começa a escorrer, descendo, passando pelo cano naturalmente. Então, assim é você, né? Que ela traz isso bem prático, esse exemplo, que é se você está obstruindo na sua vida, você está cheio de mágoa, de rancor, um fantasma do passado, vai ser igual essa pia, né? Você tem ódio de alguém, você nutre uma vingança, você quer se vingar de alguém que te fez um mal lá atrás. Então, enquanto você não desentupir essa pia, não vai ter como. Então, se você não limpar o seu coração, não tem como entrar um novo amor, um novo relacionamento. Eu achei muito bacana esse exemplo da pia, gostei muito. Então é isso, o primeiro segredo está nisso, de você limpar o seu coração. Agora nós vamos para o segundo segredo, que é determine. O versículo está em Isaías 14, 24. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Então, aqui ela vai falar sobre determinação, né? Você tem que decidir. Você quer mudar? Você quer ser limpo? Então não vem com essa, não consigo, não sei o que. Não, se você não determinar isso, não tem como, né? Eu marquei uma coisa aqui, eu vou ler aqui, ó. Se você disser, eu serei feliz, será feliz. Se afirmar, eu vou conseguir sair do aluguel, sairá do aluguel. Pois dentro de você há uma vontade de querer vencer. Ninguém quer vencer mais do que você e ninguém pode vencer por você. Não pense que alguém pode vencer em seu lugar, pois isso não acontecerá. Você é o único que tem que querer, né? Você tem que querer mudar. Então eu achei legal esse capítulo, esse segredo, né? Porque se você tem algo dentro de você que você sabe que vai atrapalhar o seu relacionamento futuro, você tem que determinar. Você vai mudar, você vai vencer. Então, por isso que é importante a determinação. É você ser definido. Marquei outra coisa aqui. Ó. Quem pensa firme tem um relacionamento firme e sólido. Quando você é capaz de afirmar, consegue mudar tudo, até mesmo a forma de pensar a seu respeito e dos outros. Se você quer conquistar ou reconquistar alguém, precisa aprender a respeitar. Não é possível amar sem respeitar. E, em primeiro lugar, respeite a si próprio. Do contrário, ninguém vai respeitá-lo. Em segundo lugar, respeite as pessoas que estão ao seu redor. Né? Então, aqui ela fala que às vezes o mal educado, as pessoas são mal educadas com você, né? E é uma resposta do jeito que você procede com eles, né? Então, você tem que procurar responder às pessoas que olham feio em sua direção ou levantam a voz para você diferente. Você tem, por exemplo, se uma pessoa te ofende, você tem uma escolha. Ou você ofende de volta, ou você decide tratá-la diferente.
Então esse segredo, né, de determinação, ele ajuda muito no relacionamento. Porque se você, o seu cônjuge, a pessoa que está com você, ela quer brigar com você, ali você determina que não vai brigar. Então ele te trata mal, você trata bem. Então isso é muito importante. Agora vamos para o terceiro segredo, que diz: pague o preço. Agora os cachorros começaram a latir aqui na rua. Está em Gênesis 2, 18, 22, 23. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, que lhe será idônea. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, portanto do varão foi tomado. Então, Deus, ele não quer que o homem viva só, né? Ele preparou uma pessoa para cada um de nós. Então aqui, né, muitas pessoas sofrem e às vezes não sabem o porquê que está sofrendo. Mas tem que lembrar que o sofrimento, ele nos leva para perto de Deus. Porque às vezes, quando você tá bem, tá tudo bem, você se ocupa com tantas coisas que você nem lembra de Deus. Mas como você está sofrendo, a primeira coisa que você faz é ir correndo para os pés de Jesus, né? Então aqui, ó, eu marquei nesse terceiro segredo que eu achei legal, que tem aqui, ó: sempre há aqueles que não obedecem. Gente a quem Deus diz: não entre neste relacionamento. Essa não é a pessoa certa. Mas o fulano insiste em dar cabeçada. Eu quero lhe falar uma coisa, né? Ela fala: leia a palavra de Deus, aprenda com aqueles que erraram, né? Tem tantos exemplos na Bíblia. A gente pode ver o exemplo de Davi, né? Que cobiçou a mulher do próximo, cometeu o pecado de matar o marido dela para ficar com ela. Sansão, que caiu na lábia de Dalila, enfim. Tem tantos exemplos na Bíblia que você pode se espelhar. Então, aqui, no que eu aprendi nesse capítulo, em relação a pagar o preço, é você esperar em Deus, né? Não deixar a ansiedade tomar conta de você. Às vezes, você fica tão ansiosa, quer porque quer alguma pessoa, que acaba pegando a pessoa errada. Então, se você esperar, né, tá ali confiando em Deus, lutando, orando, isso é o pagar o preço. É você mostrar para Deus que está na dependência dele. Tem gente casando errado e perdendo a comunhão com Deus. Conheço pessoas que eram usadas pelo Senhor, homens e mulheres de Deus, firmes na presença dele, cheios de unção, cheios do Espírito Santo, uma candeia acesa. Antes de casar era uma tocha, depois virou uma vela apagada. Por quê? Escolha equivocada. O desespero faz querer alguém errado. A pessoa é tão desesperada na vida sentimental, a ansiedade é tão grande que o indivíduo acaba fazendo a própria vontade e não a de Deus. Vendo? É isso que eu falei. Tem gente casando errado porque não quer pagar o preço, não quer esperar o momento certo, não quer esperar em Deus, né? Fica desesperado: mas o tempo tá passando. Tá passando, mas e se você casa com a pessoa errada? Você vai ficar com ela sofrendo, né? Então, principalmente os solteiros, né? Tem que vigiar muito. Você que já tá casado, se você casou com a pessoa errada, agora você vai ter que se consertar, né? Se depois do casamento ele mudou, então você vai ter que fazer algo para que volte a ser como era no namoro. Agora quem é solteiro, vigia, né? Veja quem você está escolhendo para casar. Deixa eu ver, acho que aqui nesse capítulo não tem mais nada. Agora nós vamos para o... Falo capítulo, mas é segredo, né? O quarto segredo: dedique-se à oração. Também está em Gênesis, né? A referência vem de Gênesis 24, 14, que diz:
Faze, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa o teu cântaro, peço-te para que eu beba. E ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Assim conhecerei que usaste de benevolência para com o meu senhor. Isso aqui é uma oração do servo de Abraão, né? Eu acho que muita gente já conhece a história de Abraão e de Isaque e de Rebeca, né? Que Abraão pede ao servo que ele vá até a terra dele, lá na parentela dele, buscar uma mulher para casar com Isaac. Então, antes de ir, ele fez essa oração, né? Que aquela pessoa que Deus escolheu para Isaac, que ele faça isso, né? O que ele pediu. De ter o cântaro que pede, ele vai pedir água para ela e ela dá água de beber para ele e para os camelos. Isso era o sinal que ele pediu. Então, por isso, a importância da oração, né? Porque você tem que entender uma coisa, que o que começa errado vai terminar errado, né? E elas, às vezes, pessoas começam errado, mas elas insistem no erro, querem continuar, querem porque querem, né? Pra fazer a vontade dela, a vontade da carne dela. Não estão nem aí pra vontade de Deus, né? Então eu marquei até de rosa, né? O único post-it de rosa que tem aqui, porque foi algo que marcou muito aqui, ó. Que eu gostei. Talvez o seu casamento esteja todo errado. Ou talvez você não consiga namorar porque quer alguém do seu jeito. Gente, isso falou muito comigo. Porque eu sempre quis alguém do meu jeito. Queria saber do jeito de Deus. Falar pra Deus, eu quero assim, assim, assim e ponto. É isso que eu quero, né? Então pare de escolher quem Deus não escolheu pra você. Pare de olhar o que é superficial. Se eu olhasse para isso quando conheci o apóstolo, né? Ela tá falando, ela não teria casado com ele, né? Porque ela tinha dinheiro, a família dela era rica. E ela poderia, né? Como ela diz aqui, ó, eu poderia pensar, vou namorar um pastor, o que um cara vai ter para me oferecer? Nada, né? Então, assim, ela, como era rica, veio de família rica, ela imaginou, eu vou casar com um pastor, o que esse cara vai me oferecer, meu Deus? Qual o luxo que eu vou ter ao lado dele? Só que ela estava enganada nesse pensamento. Por quê? Porque aquele que é de Deus tem algo espiritual para derramar sobre a nossa vida, né? Então, quando a pessoa é escolhida por Deus, quando ela tem o caráter de Deus, o Espírito de Deus, ela é melhor do que qualquer riqueza deste mundo, né? Então, mais uma coisa que eu marquei, deixa eu ver. Aqui fala então, se baseia muito na história da oração que o servo, né, Eliezer, falou, né, que ele fala com Deus. Ele acreditava no Deus de Abraão. As pessoas que estão ao seu redor têm de acreditar no seu Deus. Abraão deu um bom testemunho por sua obediência, né? Tudo que Deus ordenou, Abraão fez. Ele nunca se desviou, né? Pode até ser que houvesse coisas com as quais ele não concordava ou não queria fazer, mas ele sempre foi obediente. Então isso é um segredo, ele obedecia a Deus, ele vivia em oração, né? Outra coisa ó, quando ela orou, né? O exemplo dela de oração em relação à vida sentimental. Eu estava em uma igreja quando soube que deveria namorar o apóstolo. Orei assim. Ela soube através do sinal que Deus deu, da resposta da oração que ela fez. Orei assim: Deus, se for ele, o Senhor vai fazer tal coisa agora mesmo. No instante em que abri os olhos, o que eu havia pedido estava bem ali na minha frente. Então ela orou, pediu um sinal para Deus e Deus deu. Então, por isso, mais um segredo. Você tem que orar, né? Tem que dedicar-se à oração. Muito legal. Agora vamos para o quinto segredo. Lutar contra a ansiedade.
Mesmo que esse vídeo fique longo, gente, mas não deixe de assistir, porque a vida sentimental é o segundo grande passo da sua vida. O primeiro é o espiritual. Tá mal na vida amorosa, tudo vai mal. Você não tem vontade de fazer nada. Então, se prepare para não fazer a escolha errada. Então, continue assistindo essa resenha, esse vídeo com essa resenha. Então, vamos lá. O quinto segredo é lutar contra a ansiedade. É a bendita ansiedade. Disse-lhe Labão: verdadeiramente tu és meu osso e minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro. Depois perguntou Labão a Jacó: por seres meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Leia e o da mais moça Raquel. Leia tinha os olhos enfermos, enquanto que Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó, porquanto amava Raquel, e disse: 7 anos te servirei para ter a Raquel, tua filha, mais moça. Respondeu Labão: melhor é que eu a te dê a ti do que a outro. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por causa de Raquel, a estes que lhe pareciam como poucos dias, pelo muito que a amava. Então Jacó disse a Labão: dá-me minha mulher, porque o tempo já está cumprido para que eu a tome por mulher. Gênesis capítulo 29, versículos 14 ao 21. Então, você tem que lutar sem ansiedade, né? Você está se preparando para receber aquela pessoa de Deus, a pessoa que vai dividir com você o resto dos seus dias, vai dividir ali com você a sua vida lado a lado. Então não seja ansioso, porque se você for ansioso, você vai querer pegar a primeira pessoa que aparecer. Então Labão lutou por Raquel 7 anos. Então, creio que você já conhece essa história. Naquela época, o primeiro tinha que casar a filha mais velha, só que ele se apaixonou pela mais nova. Então, depois que passaram 7 anos, o que Labão fez? Falou: não, você vai ter que casar com Lia, porque primeiro é a filha mais velha. Então, ele casou com Lia. Depois, ele trabalhou mais 7 anos para querer Raquel, porque ele queria Raquel. Então, quando você tem um objetivo, você vai em frente a esse objetivo, você persiste, você luta e você não deixa a ansiedade atrapalhar. Você sabe o que é certo, o que você quer. Então, assim, eu vou lutar por aquilo. E foi isso que ele fez, né? Ó, o momento chamado já e agora é aquele instantâneo humano. Não se trata do já e do agora de Deus, porque o que queremos não é o que Deus quer. E se não conseguirmos entender isso, já notou que quando você quer alguma coisa, você bate o pé? Então, se não recebe naquele momento, você se pergunta: mas por que eu não tenho? Por que não acontece? Por que não vem? É porque você não está preparado, né? Então, às vezes você não recebe algo de Deus porque não está preparado. Se Deus te der, você vai perder. Você vai pôr tudo a perder. Então, não tenha ansiedade. Continue lutando e confiando em Deus. E Labão só deu a Raquel para Jacó depois de 14 anos. E ele continuou firme, esperando. Quando vale a pena, você arranca tudo o que não presta. Quando vale a pena, você para a fim de pensar como fazer, por onde ir, que caminho seguir. Você se torna uma pessoa mais ponderada, porque você conseguiu enxergar alguma coisa que no momento de ansiedade você não enxergaria, né? Então, quando a pessoa ela não está ansiosa, ela vai ser uma pessoa ponderosa, ou seja, ela vai observar, isso é bom, isso não é bom, ela vai ter esse equilíbrio. E ali ela não vai escolher errado, porque ela vai estar consciente, ela vai estar, não vai estar movida por um sentimento de desespero. Que a ansiedade é isso, é desespero. A pessoa desesperada, ela age no impulso. Então não seja ansioso, tá bom? Vamos agora, deixa eu ver, para o sexto segredo. Ser submisso. Muita gente entende errado, né?
o que é submissão. Submissão não é você ser escrava, é você fazer tudo que a pessoa manda, não. Mas é você estar ali concordando com aquela pessoa, estar ali lado a lado. Se o homem é o cabeça, a mulher tem que estar submissa a ele. Não é que ele tá mandando ela obedecer, não. Mas ele vai liderar e ela, com toda a sua sabedoria, ela vai fazer aquilo. E quando é algo que ele quer, que ela não concorda, que ela vê que está errado, com toda a sabedoria, ela vai conversar com ele. Não, não é bem assim. Vamos fazer desse jeito? Ele vai concordar. Mas não, não vou fazer isso não, porque não é certo. Não vou e você não manda em mim. Isso não é sabedoria. E aqui nesse versículo, que está em Esther, né? Capítulo 1, 10 e 12, diz assim, ó. Ao sétimo dia o rei, estando já o seu coração alegre do vinho, mandou a Memugã, Bitsa, Rabona, Bigda, Abigdá, Zecá e Carcá. Ó, esses nomes são muito estranhos. Os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, pois era formosíssima. A rainha Vasti, porém, recusou atender a ordem do rei, dada por intermédio de seus eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu, e se inflamou de ira. Né? Então, o Assuero já estava meio cheio dos vinhos e pediu que trouxessem a rainha Vasti, porque ele queria mostrar para todo mundo a mulher linda que ele tinha. E Vasti se recusou, né? Ela falou que não iria. E isso causou algo ruim para ela, porque o rei se sentiu humilhado perante todo o povo através de um conselho, né? Ele decretou uma lei, né, que veio a tirar a rainha do seu posto. Né? Ele tirou Vasti, ela não foi mais rainha, porque ela desobedeceu ao rei. Então, às vezes, o seu marido, o seu namorado, ou seja lá quem for, fala com você e na frente de todo mundo você já quer brigar, faz aquele escândalo. Isso não é agir com sabedoria, né? Vasti poderia ter dito para o rei: fala pro rei que eu não estou me sentindo bem e tal, mas ela já falou que não ia. Como ele estava já tomado dos vinhos, ele agiu no impulso, agiu nos maus conselhos, né? Quantas vezes você segue conselhos errados de amigas, né? Seu namorado, seu marido quer algo de você e a sua amiga vai falar: não faz isso não, larga de ser boba, tem que ser assim, assim, assim. Então, cuidado. Muitas pessoas, principalmente as que não servem a Deus, criticam muito as mulheres que são submissas. Elas veem a submissão como uma escravidão, e não é isso. Nós que temos o conhecimento da palavra de Deus sabemos que submissão é você estar ali, lado a lado com seu companheiro, agindo numa missão juntos, né? Só que ele é o cabeça e você está ali abaixo dele um pouco. É igual em qualquer lugar, sempre vai ter o líder e o liderado. Mas você é auxiliadora dele. Deus criou a mulher para ser auxiliadora do homem, né? É igual a professora quando tem a estagiária, né? A professora está acima dela e tal, porque ela ali é a líder. Mas a estagiária está ali para ajudá-la. Ela é muito importante na vida da professora. Então, a mesma coisa, a esposa é muito importante na vida do marido. Então, lembre sempre disso. Vasti, ó, ela era uma mulher casada, amada, tinha um marido, joias, amas, tudo era dela. Ela era feliz. De repente, o mundo desabou sobre a rainha. Por quê? Por causa de sua insubmissão. Ela foi desobediente a uma ordem do marido e o envergonhou na frente dos príncipes e de todos os demais convidados, né? Então, às vezes você tem um namorado, seu namoro é tão legal, seu casamento é legal, e por você ser submissa, você segue um conselho errado de alguém, sei lá, você destrói com tudo. Então, cuidado, né? E o segredo, o sétimo segredo é ser humilde.
Também está no livro de Esté, capítulo 1, versículo 10 e 12. Peraí, acho que eu li aqui. É o mesmo versículo. Ela usou no sétimo segredo, no sexto e no sétimo, o mesmo versículo. Aquele versículo que fala que o rei manda chamar a Vashti, ela deu continuidade. Por quê? Vou explicar. Ela fez um estudo sobre as mulheres da Bíblia, ela estudou a história de Vashti. Então, aqui ela fala que o rei, ele queria que Vashti se apresentasse a todos só usando a coroa e mais nada, só a coroa. Então, Vashti não concordou com isso. Sabendo que o marido estava embriagado, ela achou melhor não ir. Só que a forma como ela se expressou irritou ao rei. Então, como eu disse, se ela tivesse falado para o rei que não estava disposta, que ela estava se sentindo mal, ele iria entender. Mas ela já foi falando que não. Então é assim, quando o seu marido, o seu namorado pede algo para você, que você não está de acordo, você sabe que ele está errado, que ele está agindo num impulso, tente falar com ele uma forma sábia, né? Para não incitar a ira, né? E, então o rei disse, o que eu faço agora, né? Quando a rainha não foi, ele perguntou aos conselheiros o que ele ia fazer, ó. Preciso de alguém, quero uma mulher, uma rainha. Isso aqui foi quando ele já tirou Vashti de rainha e ele precisava de outra, né? Então, eles... e veja só, lá do outro lado havia alguém tão simples, né? Esté, simples, né? Uma pessoa que todo mundo despreza, ela era órfã, né? O nome dela antes era Radassa. Quando ela foi pro palácio, ela começou a se chamar Esther, para ninguém descobrir a origem dela. E aí tem toda a história de Esther, eu não vou entrar aqui para não ficar mais longo do que já está essa resenha. Mas então é isso. A rainha foi substituída por Esther, que era uma mulher humilde, muito sábia, e ela ficou anos se preparando para ser apresentada ao rei. E ela estudou, ela não ficou lá igual as outras, só se preparando, cuidando da beleza exterior, não. Ela cuidou do interior, ela procurou saber quem era Vashti, como Vashti agia, para poder agradar ao marido. Então, você que quer entrar em um relacionamento, você tem que conhecer aquela pessoa, o que aquela pessoa gosta, o que ela não gosta, para você saber agradar. Para você saber também o que não fazer para irritar aquela pessoa. Então é isso, é importante você ser humilde, né? Você ser uma pessoa que sabe ouvir, sabe falar direito, sem ser arrogante, porque isso tudo vai ser importante na vida a dois, né? Então é isso, pessoal. Essa é a resenha desse livro que eu amei. Li e aprendi muito, muito mesmo. Eu consegui enxergar vários erros que eu estava cometendo e por isso que eu não dava certo com ninguém, né? A gente sempre procura o erro no outro, mas não olha para dentro da gente, não vê que o erro muitas vezes está em nós, né? Em nós. Então é isso. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com alguma amiga ou até amigo, né? Porque isso ajuda não só a mulher, mas o homem, não só a mulher cristã, mas a qualquer outra pessoa que acredita em Deus e quer fazer tudo que agrade a Deus, né? Não precisa ser evangélica, pode ser uma católica, enfim, uma pessoa que crê em Deus. Compartilha, dá o seu joinha, deixa os seus comentários. E eu esqueci de falar, o livro, ele custa R$19,99, ele é vendido também no site, na loja Amor Oficial, eu vou deixar o link aqui embaixo, você pode comprar e vale muito, muito a pena, né? Você também pode presentear alguém. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, e inscreva-se no canal, venha fazer parte da família e Deus abençoe você. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!